Boa tarde, cá estamos nós novamente reunidos nesta deliciosa tarde de quarta-feira para mais um encontro com a nossa querida língua portuguesa. E também com os amigos aí do sábado, da reprise, os amigos da segunda, não é isso? Nós, depois de um longo tempo distante, estamos de volta para continuarmos com a nossa querida gramática. Vocês lembram do assunto da aula passada? Claro que sim, porque estudaram bastante em casa, não é isso? Nós falamos de crase na aula passada. E aí vocês foram para casa, fizeram muitos exercícios, não é isso? E mandaram algumas dúvidas, resolvemos, e agora nós temos de continuar aí com a nossa gramática. E o assunto de hoje é a concordância. Hoje nós vamos falar da concordância nominal. Já ouviram falar disso? Claro que sim. Então vamos lá. Concordância nominal. Vamos lá. O que é a concordância nominal? Vocês já ouviram falar disso, então já sabem o que é. A concordância nada mais é do que a combinação entre as palavras, não é isso? Até agora, enquanto falávamos da regência, enquanto falávamos da crase, nós estávamos tratando da relação de dependência entre as palavras. Uma palavra não tinha sentido completo e exigia outra que lhe completasse o sentido. E aí eu poderia usar este complemento com ou sem preposição. Estão lembrados? Agora que nós vamos falar da concordância, nós vamos trabalhar com a relação de combinação entre as palavras. Então, deixemos de lado a relação de dependência, agora nós vamos falar da relação de combinação. Como assim, combinação? Uma coisa não depende da outra, mas elas devem estar, de alguma maneira, interligadas pela aparência. Que aparência? Aparência de gênero, aparência de número, aparência de pessoa, no caso dos verbos, não é isso? Nós hoje vamos falar da concordância nominal. Vamos deixar a concordância verbal para outra aula. Hoje, então, hoje é a próxima aula, né? Como está lá no nosso planejamento, concordância nominal. Então, é a combinação entre as palavras da língua. Vamos ver? Vejam aí uma frase. As minhas duas belas primas chegaram. O chegaram aqui não nos interessa, é o nosso verbo. O que me interessa é o nome. E nós já sabemos o que é nome, não sabemos? Sabemos. O que é nome? Tudo aquilo que não é verbo. Então, vamos deixar o chegaram de lado. E vamos pensar só nesta frase. As minhas duas belas primas, tá certo? Quando eu digo isso, nesta frase, só existe um substantivo, tá bem? Então vamos lá, não me decepcionem. Qual é o único substantivo desta frase, sabendo que o único substantivo desta frase começa com P, termina com S e tem uma rima no meio? Muito bem, todos acertaram. Vamos lá. O único substantivo é primas. Só vou achar meu mouse aqui, um minuto só. Achei. Pronto. O único substantivo aqui é primas. Primas, então, é o nosso substantivo. Aí você vai dizer, e o que tem isso a ver? Ora, se primas é o nosso substantivo, só vou fazer isso. Vamos tirar o negrito, senão fica tudo muito negrito e depois a gente não pode usar o negrito. Se primas é o nosso substantivo, se eu acho que... Desculpa, esqueci o nome do nosso monitor. William, acho que você esqueceu de tirar as marcações automáticas. Porque aí a gente vai digitando, olha, vai ficando vermelhinho, vai transformando em letra maiúscula. Então vamos lá, ele faz essa mudança aí pra gente enquanto eu converso com vocês. Se o único substantivo desta frase, primas, se eu trocar primas por primos, muda alguma coisa? Sim, muda. Muda o quê? Muda tudo. Como é que eu tenho de fazer, então?
Vejam aí. Se eu trocar primas por primos, eu terei que dizer os meus dois tenebrosos, brincadeira, os meus dois belos primos chegaram. E se eu trocar primas por prima, eu terei que dizer a minha única bela prima chegou. E se eu trocar por primo, o meu único belo primo chegou. Ah, o que aconteceu aí? Aconteceu uma coisa bem legal. Quando eu troquei primas por primo, ou quando eu troquei por prima, ou quando eu troquei por primo, outras palavras também se alteraram. Vejam, as minhas duas belas primas chegaram. Esse as é o que nós vamos chamar de artigo. Minhas é o que nós vamos chamar de pronome. Duas é o que nós vamos chamar de numeral. Belas é o que nós vamos chamar de adjetivo. Então aqui eu tenho o artigo, aqui eu tenho o pronome, aqui eu tenho o numeral e aqui eu tenho o adjetivo. Reparem que todos eles se alteraram quando eu alterei o substantivo. Então, vamos lá. Sempre que eu tenho um substantivo, o que acontece? O artigo, o pronome, vamos melhorar isso. O artigo, o pronome, o numeral, o adjetivo também variam, eles também se flexionam. O que isto quer dizer? Isto quer dizer que todo artigo, todo pronome, todo numeral e todo adjetivo sempre concordarão em gênero, sempre concordarão em gênero e número com o substantivo a que se referem. Gênero é uma referência ao masculino e ao feminino. E o número é uma referência ao singular e ao plural. Aí está. Esta aqui é, então, a regra geral para a concordância dos nomes. Qual é a regra geral para a concordância dos nomes? Todo artigo, todo pronome, todo numeral e todo adjetivo sempre concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem. Todo artigo, todo pronome, todo numeral e todo adjetivo sempre concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem. Simples assim, fácil deste jeito, como tudo na língua portuguesa. Memorizaram isso? Então pensem bem. Todo artigo, todo pronome, todo numeral, todo adjetivo sempre concordam em gênero e número com o substantivo a que se referem. Vocês já ouviram falar assim? Ah, concordo com você em gênero, número e grau. Sim, você está lá numa discussão, não é, entre amigos, e aí você diz alguma coisa e um amigo, muito amigo, diz: cara, concordo com você em gênero, número e grau. Reveja essa amizade. Grau não faz concordância em língua portuguesa, somente gênero e número. Então, concordo com você em gênero e número. Se esse amigo acrescentou e grau, ele é falso, tá certo? Aí você vai dizer: ah, então só tenho amigo falso, Aguinaldo. Eu também sou falso com os outros? Então, de hoje em diante, não vamos mais falar. Quando a gente faz uma referência ao grau, o grau existe para o substantivo e o grau existe para o adjetivo. Só. Alguns advérbios pegam o grau do adjetivo emprestado. E o substantivo, ele se flexiona em grau, em grau aumentativo, normal e diminutivo, né? E o adjetivo, ele faz o grau comparativo e o grau superlativo. Então, não tem nada a ver aí com a nossa flexão de
com a concordância. O grau do substantivo não tem nada a ver com o grau do adjetivo, tá certo? São duas coisas completamente diferentes. Então, de agora em diante, quando nós fizermos aí a flexão de, a concordância nominal, a gente vai fazer a concordância em gênero e número apenas. Tudo bem? Sem problema? Por isso, então, eu vou ter que dizer a minha única bela prima, os meus dois belos primos, o meu único belo primo, fazendo concordância em gênero e em número. Eis aí, então, a regra geral para a concordância dos nomes. Alguma dúvida? Não? Se não houver dúvida, então, nós encerramos. Pronto. O assunto de hoje, então, era concordância nominal, não era? Era. Acabamos. Aí vocês vão dizer, sério, Aguinaldo? Sério. Nenhuma pergunta? Encerramos, então. Aí está. Só estou esperando o nosso terminarmos lá para continuarmos. Nenhuma dúvida? Aí está. Então vamos lá. Vamos olhar aí a nossa tela. Essa aqui. Vejam. Isso aqui é o que eu chamei de regra geral. Não é isso? É. Agora, é claro, existem curiosidades. Então, o que nós devemos fazer são as curiosidades para o artigo, curiosidades para o pronome, curiosidades para o numeral, curiosidades para o adjetivo e, é claro, curiosidades para o substantivo. Então, o que nós faremos agora? Vamos às nossas 427 curiosidades para cada um destes. Vocês querem começar por qual deles? Vocês querem começar pelo artigo? Então tá. Então vamos começar pelo artigo, já que todos decidiram. Então vamos lá. Artigo. O que é o artigo? O artigo é a palavra que. Aí você vai dizer, Aguinaldo, eu não aguento mais falar de artigo. Lembra-se lá da quinta série como era o uso do artigo? Sim, o uso do artigo lá era só assim. O professor dizia, os a são artigos definidos, eles definem o substantivo. Uma são artigos indefinidos, eles indefinem o substantivo. O jornal publicou a notícia. O jornal é conhecido, a notícia também. Um jornal publicou uma notícia. É um jornal qualquer e uma notícia qualquer. Alguém tem dúvida? Não? Então vamos fazer exercício. Era assim, não era? Só que aqui nas nossas aulas nós vimos que o artigo é muito mais importante do que isso. Nós já trabalhamos o artigo aí dentro da regência, não é isso? E aí havia significações diferentes para usar ou não usar artigo, para usar o definido ou para usar o indefinido, não é? Depois a gente viu lá na crase também quando é que poderia aparecer, quando é que ele poderia desaparecer. Então, o artigo é muito mais importante. Já falamos muita coisa do artigo, só sobrou uma coisa a dizer. É o artigo que define o gênero das palavras em língua portuguesa. E quando eu falo em gênero, eu estou falando em masculino ou eu estou falando em feminino. Aí está. Gênero masculino ou gênero feminino. O gênero masculino, ele é definido pelo artigo o. Quando você coloca um o, você está usando o gênero masculino. Quando você coloca um a, você está usando o gênero feminino. Quando eu digo pai, quando eu digo mãe, quando eu digo mãe, quando eu digo sofá, quando eu digo cadeira. William, ainda tem algumas coisas que não foram desmarcadas. Depois a gente desmarca no intervalo, porque senão fica muito poluído, porque eu vou escrever muita coisa com letra minúscula, e aí ele vai ficar riscando tudo aí na tela. E aí o nosso aluninho lá em casa pode achar que eu estou errando a digitação. Vamos lá. Gênero masculino ou gênero feminino? Pai, mãe, sofá, cadeira. A palavra pai é do gênero masculino ou do gênero feminino? Antes de você responder, uma curiosidade. Uma curiosidade não, uma pergunta. Gênero tem alguma coisa a ver com sexo? Aí alguns estão dizendo, claro.
Hoje a gente tem visto, ouvido muitas discussões a respeito de gênero. Ele é do gênero masculino e agora quer ser do gênero feminino. Ela era do gênero feminino, agora é do gênero masculino. E lá na Alemanha, até no passaporte, você pode colocar gênero indeterminado, não é isso? Então, quando a gente fala no dia a dia, gênero e sexo se confundem, não é isso? Para a língua portuguesa, gênero e sexo não tem nada a ver. Gênero é uma coisa, sexo é outra coisa. Gênero é uma atribuição da palavra. Todas as palavras possuem um gênero definido, masculino ou feminino. Agora, nem todas as palavras dão nome a seres que possuem sexo. Então, gênero e sexo não têm nada a ver. Desvinculem a ideia de gênero da ideia de sexo. Vejam aí, a palavra pai, ela é do gênero masculino. Como é que eu sei? Porque eu antecedo do artigo o. Agora pergunta, qual é o sexo do pai? Masculino. É pura coincidência. É coincidência a palavra pai ser do gênero masculino e dar nome a um ser do sexo masculino. Aí alguns vão dizer, sério, Aguinaldo? Sério. Vejam os outros exemplos. A palavra mãe é do gênero feminino. Como é que eu sei? Porque eu antecedo do artigo a. Qual é o sexo da mãe? Feminino, pura coincidência. É coincidência a palavra mãe ser do gênero feminino e dar nome a um ser do sexo feminino. Aí alguns vão dizer, Aguinaldo, não acredito. Então vamos aos próximos exemplos. Sofá é do gênero masculino ou do gênero feminino? Masculino. Como é que eu sei? Porque eu antecedo do artigo o. Se eu antecedo do artigo o, ele é do gênero masculino. Agora, qual é o sexo do sofá? Muito bem, não tem sexo. Que bom, não é? Aí está, sofá é uma palavra do gênero masculino que dá nome a um ser que não possui sexo. Então aí desvincula-se a relação gênero-sexo. Gênero, então, é uma atribuição da palavra. Sexo é uma característica do ser. Todas as palavras possuem um gênero, ou masculino ou feminino, mas nem todas as palavras dão nome a seres que possuem sexo. Vejam a palavra cadeira. Cadeira é do gênero feminino. Como é que eu sei? Porque eu antecedo do artigo a. Qual é o sexo da cadeira? Não tem sexo. Cadeira é uma palavra que dá nome a um ser que não possui sexo. Então, de agora em diante, vocês vão desvincular a ideia de gênero e sexo. Vejam, pai é do gênero masculino, sofá é do gênero masculino. Por quê? Porque sim. Mãe é do gênero feminino. Cadeira é do gênero feminino. Por quê? Porque sim. Existe até a lenda de que azul é masculino e rosa é feminino, não é isso? Aí está. Aí alguns vão dizer, é lenda, Aguinaldo, então pinta seu quarto de rosa. Não, prefiro o azul ainda. Aí está. É a nossa cultura que faz isso, não é? Então, por isso muita gente erra a concordância nominal. Por quê? Porque quando vai fazer a concordância de gênero, fica pensando em sexo. Aí fica pensando em sexo, pensando em sexo, pensando em sexo e erra a concordância. Então, de agora em diante, crianças, não fiquem pensando em sexo. Pensem em gênero, tá bem? E para confirmar isso, vamos lá. Vejam esta frase. A sentinela atenta do quartel é o João. Aí, o William tirou as nossas marcações, ficou ótimo, obrigado, William. E assim, ninguém fica desconfiando. Sempre que a gente deixa essas marcações verdes ou vermelhas, sempre recebemos e-mail de aluninho. Aguinaldo, no meu Word tá ficando marcado, tá errado. Cuidado, hein? O Word de vez em quando é uma anta. Então, tem gente que faz isso, né? Quer saber se tá certo ou se tá errado, digita no Word. Se ficar em vermelho, tá errado. Se ficar em verde, tem problema. E se não ficar com nada, é o certo. O Word também erra, hein? Vamos lá, olhem para esta frase. A sentinela atenta do quartel é o João. Esta frase está certa ou errada? Tá vendo? Se tivesse marcação verde, todo mundo já ia desconfiar. Agora que não tem, tá todo mundo em dúvida mesmo. E aí? Essa frase está certa. Como é que eu sei? Ora,
Reparem aqui a palavra sentinela. Esta palavra é um substantivo feminino. Substantivo feminino, isto mesmo. A palavra sentinela, sendo substantivo feminino, ela sempre será usada no feminino, independentemente do ser que ela nomeie. Aqui, a sentinela está nomeando o João. A sentinela atenta do quartel é o João. Não importa. Reparem o seguinte. Este a que está aqui é um artigo que se liga à sentinela. Este atenta é um adjetivo que se liga à sentinela. Então, se o a é um artigo, deve concordar com o substantivo a que se refere. Se atenta é um adjetivo, deve concordar com o substantivo a que se refere, não importando se isto aqui esteja caracterizando ou qualificando um ser do sexo masculino. Eu estou falando do João, mas mesmo assim, a palavra sentinela fica no feminino. E a gente já ouviu muito o sentinela, não é isso? Não, é a sentinela. Se eu não me engano, é até o nome de uma revista muito famosa, não é? A revista dos Testemunhas de Jeová, não é isso? Das pessoas que são desta religião? Não tenho certeza, mas acho que é isso. A sentinela. Vejam lá, cuidado então com isso, tá certo? Não é porque a palavra é feminina que ela não possa dar nome a um ser do sexo masculino. Vejam outra. O meu querido e belo carrasco é a Atanagildetina. Aí está. Esta frase está certa ou errada? Ela está certa. Certa, Guinaldo. Isto mesmo. Vejam aí. A palavra carrasco é um substantivo masculino. Então, belo está ligado a carrasco, querido está ligado a carrasco, meu está ligado a carrasco, o está ligado a carrasco. Todos eles, então, serão usados no masculino. Ah, olha só. Carrasco é o nosso substantivo, não é isso? Isto mesmo. Então, esse o que é um artigo, esse meu que é um pronome com N, né? Aí está. Esse querido que é um adjetivo, belo que também é adjetivo, estão todos ligados ao substantivo carrasco, não importando se isto aqui esteja caracterizando um ser do sexo feminino. A palavra carrasco sempre será masculina. Muito legal isso, não? Supimpa, como tudo na língua portuguesa. Então, de hoje em diante, parem de pensar em sexo. Pensem em gênero. E como é que a gente vai definir o gênero da palavra? Não há lei, não há regra. As palavras são classificadas como masculina ou como feminina aleatoriamente. Como assim aleatoriamente? Quando a palavra vai surgindo na língua, as pessoas vão usando aquela palavra como masculina ou como feminina até um gênero se fixar pelo costume, pelo uso. Usamos tanto daquele jeito que acabou ficando daquele jeito. E com o passar do tempo, podemos até mudar o gênero das palavras. A palavra pijama, por exemplo, quando ela entrou no nosso vocabulário, pijama, se eu não me engano, é do hindu, não é isso? Creio que sim. E aí, quando ela veio para a língua portuguesa, ela veio como feminina, a pijama. Com o passar do tempo, ela virou masculina, o pijama. E aí por diante, muitas palavras sofrem este uso. Uso capião. Antigamente era feminina, a uso capião. Hoje a gente pode usar como o uso capião. Não é isso? Então, com o passar do tempo, os gêneros podem se alterar. Vocês já ouviram a expressão chinelas, no plural? As chinelas do imperador? Já. Hoje a gente não diz as chinelas, a gente diz o chinelo. Virou masculino e ainda passou para o singular. Não é isso? Podemos usar hoje no singular. Então, isso é muito normal, isso é muito natural. Como é que nós vamos, então, identificar o gênero das palavras?
Não há outra maneira a não ser consultando o Volpe, consultando o dicionário. Podem ver, sempre que você coloca uma palavra lá no Volpe, digita lá no pesquisar, no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, que eu já mostrei para vocês, está lá no site da academia, eles colocam substantivo feminino, substantivo masculino, adjetivo feminino, substantivo comum de dois gêneros, não é isso? Por quê? Porque assim a gente vai aprendendo o gênero. Então é só uma questão de ler e lembrar, ler e lembrar, ler e lembrar. Não há outra possibilidade, então, para estudarmos gêneros, senão pela leitura. Tá certo? Agora, é claro, existem algumas particularidades. Vejam lá. O substantivo, ele pode ser classificado como biforme. Já ouviram isso? E ele pode ser classificado também como uniforme. Já ouviram isso? Já. Quanto ao gênero, claro, é do gênero que nós estamos falando, hein? Senão, as pessoas vão dizer, e o que é isso? Biforme. Quando eu digo, por exemplo, aluno, aluna. Vejam que houve uma alteração no final da palavra, não houve? Houve apenas uma alteração no final da palavra. Então, eles são biformes. Quando eu digo pai e mãe, também. Sim. Mas vejam, quando eu digo pai e mãe, a alteração ocorreu na palavra inteira. Sim, Aguinaldo. Então, eles são biformes, não são? São. Mas aí há um nome mais específico. Heterônimos. Então existe o biforme comum, aquele biforme de qualquer hora, não é isso? O biforme de todo dia. E existe o biforme heterônimo. Isto mesmo. Se mudou só o finalzinho da palavra, é só biforme. Agora, se mudou a palavra inteira, biforme heterônimo. Tudo bem? E os uniformes? Como são os uniformes? Os uniformes são esses. Uma única forma para o masculino e o feminino. Estudante, por exemplo. Como é que eu fico sabendo o sexo? Simples. Eu coloco o estudante e coloco a estudante. Então eu posso mudar o artigo. É diferente aqui de aluno, aluna, pai e mãe. Aqui eu só mudo o artigo. Então, este substantivo uniforme é chamado de comum de dois gêneros, porque ele serve para os dois gêneros, comum de dois gêneros. O que é que você faz? Você muda o artigo. Agora, se eu digo criança, dá para mudar o artigo? O criança, a criança? Não, só pode ser a criança. Se eu digo jacaré, dá para mudar o artigo o jacaré, a jacaré? Não, é sempre o jacaré. E como é que eu descubro o sexo do jacaré? Olhando para ele? Não dá. Fazendo uma pesquisa biológica? Não dá. Quem viu o Jô Soares ontem? Nem eu também, mas foi legal. No final eles estavam discutindo lá o que era um pato e o que era um marreco. Ninguém viu? Isso passou mais ou menos umas 2h30 da manhã. Já estavam dormindo? Nem eu também, mas foi legal. E aí estava falando o biólogo que estava na plateia, falou justamente disso, que não dava para reconhecer o sexo. Depois de morto, era tudo igual. Não é isso? Então ali, jacaré é a mesma coisa. Para saber se ele é masculino ou se ele é feminino, a gente usa as palavras macho e fêmea. É igual criança, Aguinaldo. Não, criança você não diz macho e fêmea. Como é uma pessoa, você diz do sexo masculino ou você diz do sexo feminino. Então eles são idênticos. São. Mas criança se refere só a ser humano. Jacaré se refere a um animal irracional. Então aí a gente tem o substantivo sobrecomum. Quando você se refere a uma pessoa, de usar a expressão do sexo masculino ou feminino. E você tem o substantivo epiceno, quando você se refere a um animal ou a um vegetal, e tem de usar a expressão macho e fêmea. Vegetal, Aguinaldo? Sim. Quando eu digo, por exemplo, o mamão. Mamão é um vegetal, não é? É, mas você usa as expressões macho e fêmea. Olha só. Usou macho fêmea? Sim. Então ele já é um epiceno, tá certo? Usou macho e fêmea, ele já é um epiceno. Então mamão, por exemplo, usa macho e fêmea. Então mamão é epiceno.
Então, cuidado com isso, hein? Nós temos os uniformes comuns de dois gêneros, nós temos os uniformes sobrecomuns e nós temos os uniformes epsenos. Eu não creio que isso traga dificuldade para vocês na prova, mas é só para registrar aí. Então, biformes, uma forma para o masculino, outra para o feminino. Quando muda a palavra inteira, é um biforme heterônimo. E uniforme, uma palavra só para o masculino e para o feminino. Mudou o artigo, ele é comum de dois gêneros. Não mudou o artigo, se refere a gente, é sobrecomum. Se refere a animal irracional ou a vegetal, então ele passa a ser epseno. E aí o nosso fêmea ficou com dois As, não é isso? Vamos tirar um A e registrar de novo. Pronto. Simples deste jeito. Fácil deste jeito. Como tudo na língua portuguesa. Será que haverá problema em nossa prova com isso? Não. Mas vocês vão ter de ler. Lembram-se daquelas palavras que a gente via lá na quinta série? Aguardente é masculina ou feminina? É a aguardente. Guaraná é masculina ou feminina? É o guaraná. Não é isso? Dó é masculino ou feminino? É o dó. Dó é masculino. Eu tenho muito dó de você. Ah, eu estou com tanto dó daquele menino. Eu tenho bastante dó das pessoas que dizem muita dó. Aí está. Cuidado, então. Pura leitura. Tá certo? Eu acho que com isso, então, a gente não tem muito mais o que falar a respeito do artigo. Agora que vocês já se conscientizaram, é leitura e mais leitura. Tudo bem? Sem problema? Vamos deixar, então, o artigo de lado e vamos falar de outra categoria gramatical. Vamos falar do numeral. Já ouviram falar do numeral? Claro que sim, hoje mesmo, agora há pouco. O que faz um numeral? O numeral é a palavra que indica quantidade, sequência, multiplicação e fração. Quando ele expressa a quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 2 bilhões, ele se chama cardinal. Quando ele expressa a sequência, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, ele se chama ordinal. Quando ele expressa multiplicação, dobro, triplo, quádruplo, ele é chamado de multiplicativo. E quando ele expressa fração, metade, meio, não é isso? 1/3, 2/3, ele é chamado de fracionário. Eu não creio que nós tenhamos problema com os usos dos numerais na prova. Isso vocês aprenderam lá na sexta série e sabem usar até hoje. Quando você vai falar de soberanos, de papas e de partes de uma obra, você usa o ordinal até o 10º e o cardinal do 11 em diante. Então você tem lá o Papa Pio IX, não é isso? Paulo VI, depois Pio X, Pio XI, Pio XII. Você tem o capítulo 7º, capítulo 8º, capítulo 9º, capítulo 10º, capítulo 11, capítulo 12. Quando você vai falar de rei, Henrique VII, Henrique VIII, Henrique IX, Henrique X, Henrique XI, Henrique XII. Então, para soberanos, papas e partes de obra, até o 10 você usa o ordinal, 10º. Do 11 em diante você usa o cardinal. Quando for texto legislativo, parágrafo, artigo, não é isso? Inciso, isso vai até o 9º. O 9º até o 9º ordinal. Do 10 em diante vira cardinal. Aí é para o texto legislativo. Então, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º, artigo 5º, artigo 6º, artigo 7º, artigo 8º, artigo 9º, artigo 10, artigo 11, tá certo? Parágrafo 8º, parágrafo 9º, parágrafo 10. Eu não creio que vocês tenham problema com isso. Como o nosso assunto é concordância, não vamos falar disso. Já falei e eu sei que vocês já anotaram, não é isso? O problema para nós é a concordância, tá certo? Então, vejam lá. Eu vou colocar aqui uma expressão e eu quero que vocês leiam em voz alta. Leiam isso em voz alta. Todo mundo em voz alta que eu vou ouvir daqui. Muito bem, 2 casas. De novo,
em voz alta. 22 casas. De novo, em voz alta. 222 casas. Vamos lá, estamos chegando ao que eu quero. De novo em voz alta. 2.222 casas. De novo. É para ler, vamos lá. 22.222 casas. Muito bem. De novo. Aí vocês vão dizer, Agnaldo, você está brincando? Tô, mas é legal. 222.222 casas. De novo. Tá acabando. E aí? Em voz alta. Eu já li para vocês até agora. Agora é vocês que leem. Como fica? Leiam para mim. Vamos lá. Não era isso que eu queria. Peguei o errado. Aqui. Leiam isso aqui. Olha, ficou até parecendo uma casinha, não ficou? Se a gente puxar aqui para baixo, olha, vira uma casinha de gente que não sabe fazer casinha. Pronto, olha que bonitinho. Leiam para mim em voz alta. Eu vou ler tudo de novo, hein? Vamos lá. 2 casas. 22 casas. 222 casas. 2.222 casas. 22.222 casas. 222.222 casas. 2.222.222 casas. De novo, 2.222.222 casas. O que aconteceu aqui? Algo bem legal. Quando a gente vai fazer a concordância do numeral, até a casa do milhar, ele sempre concorda com o substantivo de referência. Sempre. Então eu vou dizer 2 casas, 22 casas, 2.222 casas, 222.222 casas. Perceberam? Até a casa do milhar combina com o substantivo de referência. Mas, quando passa para a casa do milhão, muda tudo. A palavra milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, etc., elas são numerais, mas elas se sentem substantivos. Então elas deixam de ser numerais e passam a se comportar como substantivos. Se elas passam a se comportar como substantivos, o que é que acontece? Elas se tornam base da concordância. Então, esse algarismo que eu usei aqui vai concordar com o substantivo milhões. Ah, olha só. A partir da casa do milhão, o numeral se comporta como substantivo. E aí a gente faz concordância então com a palavra milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, quintilhão, sextilhão, septilhão. Porque são palavras masculinas, eu uso no masculino. Por isso que a leitura fica assim. 2.222.222 casas. De novo, 2.222.222 casas. Muito legal, não? Supimpa, como tudo na língua portuguesa. Então a ideia aí é fazer com que você leia direitinho os numerais. Por quê? Porque na prova eles podem fazer esta pegadinha. A Fundação Carlos Chagas já fez isso. Vamos ver uma outra expressão aqui, para que a gente possa perceber isto com clareza? Vejam isto. Uma coisa que eu já ouvi
de um alto representante da nação brasileira. Eu diria o mais top do Poder Executivo. Não sei se vocês se lembram dele. Claro, como esquecê-lo, não é isso? Ele disse: o programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de... Opa, vamos fazer o zero. Vamos lá. Leiam isso em voz alta. O programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de 1 milhão de pessoas. 1 milhão, sim, mas tio Lula uma vez disse: o programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de 1 milhão de pessoas. Gente, 1 milhão, isso não combina com nada. Se combinar com 1 milhão, tá errado. Se combinar com pessoas, também tá errado. Porque pessoas está no plural, deveria ser 1 milhão de pessoas, né? Então, cuidado com isso, tá certo? O programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais de 1 milhão de pessoas. E se fosse isso aqui? Como ficaria? Aqui não tem esse D, vamos tirar esse D. O programa Minha Casa Minha Vida já beneficiou mais pontinhos pessoas. A gente só coloca o D na leitura, não é isso? E aí? 1 milhão, vamos ler isso aqui, como a gente leu lá no de cima. Aqui a gente lê 1 milhão e 900 pessoas. Não é 900 mil, não. 1 milhão e 900 pessoas. Aí está. Vamos colocar 1 milhão, que mais? 900.822 pessoas. Vamos de novo. 1 milhão 900.822 pessoas. Aí está. Entre a casa do milhão e a casa do milhar, a gente coloca vírgula, tá certo? Entre a casa do milhar e a casa da centena, a gente pode ou não colocar vírgulas. 1 milhão, vírgula, 900.822 pessoas. Com ou sem vírgula aqui, tá certo? Mas a pontuação agora não nos interessa muito. Então, fica aí a dica, tá bem? Cuidado com a leitura dos numerais. Se eles cobrarem alguma coisa da concordância na prova, é disso que eles vão falar. A gente já ouviu lá coisas assim. No mundo existem mais de 2.000 bandeiras diferentes. 2.000? Não. 2.000 bandeiras diferentes. Não é isso? 2.000 tipos de bandeira. 2.000 bandeiras. Então muda a concordância quando a gente usa uma ou outra palavra, porque o substantivo é a base aí. Simples isto? Fácil? Como tudo na língua portuguesa. Vamos deixar o numeral de lado, que ele não vai dar mais trabalho para nós, e vamos falar do adjetivo. Vamos lá. Já ouviram falar do adjetivo? Sempre. O que faz um adjetivo? Podem responder em voz alta. O adjetivo, ele caracteriza ou qualifica o substantivo. Toda palavra, então, que caracterize ou qualifique o substantivo, vamos chamar de adjetivo. Por exemplo, vejam aí o substantivo homem. Vamos caracterizar este homem? Vamos lá. Homem bom. Homem esperto. Homem, que mais? Inteligente. Homem não muito inteligente. Brincadeirinha, hein? Quando eu digo luso brasileiro, é uma brincadeira com os nossos amigos lusos brasileiros. Eu, mais do que ninguém, gosto desse povo lusitano que nos trouxe a nossa deliciosa língua portuguesa.
Então, cuidado com isso. Curiosidade. Homem esperto com S ou homem esperto com X? O que é que vocês diriam? Qual a diferença entre esperto com S e esperto com X? Muito bem. Quando você diz esperto com S, você está dizendo... Nossa, fugiram 1000 sinônimos. Esperto. Por exemplo, seu filhinho... Vamos em vez seu filhinho. Você trancou o seu filhinho lá na sua casa dentro de um cômodo para que ele não saísse bagunçar. Aí ele encontrou uma frestinha na janela, foi lá, empurrou a janela, pegou uma cadeira, colocou lá perto da janela, subiu na cadeira, pulou a janela, não é isso? Aí você diz, nossa, olha só, eu nunca pensei que ele fosse fazer isso, esse menino é muito esperto. Esperto, então, é aquele que se dá bem, é o sabichão. Vamos colocar aqui, sabichão. Aí está. Agora, e o esperto com X? É o que a gente costuma usar sempre em inglês, expert, não é isso? É o especialista em algo. Eu sou esperto em língua portuguesa. Eu sou esperto em língua portuguesa. Eu sou especialista em língua portuguesa, não é isso? Fiz minha graduação em língua portuguesa, minha pós-graduação em língua portuguesa, e aí está. Então eu me tornei um esperto em língua portuguesa. Agora, meu filhinho Childerico, de vez em quando ele fala algumas coisas e eu digo, que é isso, moleque? Aí ele se explica lá e acaba se saindo bem. Ele é muito esperto, com S, tá certo? Então, cuidado com estes sentidos, cuidado com estes significados. Vamos voltar aí ao nosso homem. Bom, esperto, inteligente, luso brasileiro. Se eu trocar homem por mulher, muda alguma coisa? Vamos tentar. Trocando homem por mulher. Muda algo? Muda tudo, ou quase tudo. Eu terei que dizer mulher boa, mulher esperta, mulher luso brasileira. Olha que legal. Bom, boa, esperto, esperta, luso brasileiro, luso brasileira. Mudou alguma coisa, não mudou? Mudou. Mudou o quê? Mudou o gênero da palavra. Isso daqui, então, é o que nós vamos chamar de adjetivo biforme. Por que adjetivo biforme? Porque eu tenho uma forma para o masculino, outra forma para o feminino. Vejam aí, quando eu digo mulher boa, mulher esperta, mulher luso-brasileira. Quando eu digo homem bom, homem esperto, homem luso-brasileiro. Agora o inteligente não mudou. Mudou? Não. Então são coisas diferentes. Quando eu digo bom, boa, esperto, esperta, luso-brasileiro, luso-brasileira, nós estamos falando então de adjetivo biforme. Se quiserem, adjetivos biformes. Não é isso? No plural. Agora, e quando eu digo inteligente? O adjetivo inteligente não muda. Inteligente é sempre inteligente, tanto para o homem quanto para a mulher. Então é o que nós vamos chamar de adjetivo uniforme. Mas essa categoria, essa classificação, ela não nos interessa muito. É mais uma curiosidade para nós. Então aí nós temos o adjetivo biforme e temos o adjetivo uniforme. Aí você vai dizer, Aguinaldo, se essa categorização não nos interessa, o que é que nos interessa? O que nos interessa é essa outra. Vejam, quando eu digo bom, esperto, inteligente, luso-brasileiro, eu estou falando aqui de outros tipos de adjetivos. Que outros tipos? Eu quero classificá-los, então, como adjetivos simples e compostos. Isso me interessa. Adjetivo simples e adjetivo composto.
O simples é aquele constituído de um único radical. O composto é aquele constituído de 2 ou mais radicais. Como assim? Uma única ideia, 2 ou mais ideias. Então, o que eu tenho aqui? Bom, esperto, inteligente são chamados de adjetivos simples. Luso brasileiro é chamado de adjetivo composto. O simples, aquele constituído de uma ideia apenas, um radical apenas. E o composto constituído de 2 ou mais ideias, 2 ou mais radicais. Luso mais brasileiro, tá certo? É essa categorização que nos interessa. Essa outra que nós fizemos aqui de biforme e uniforme, ela está aí apenas para que vocês saibam que ela existe, né? Mas aqui nos interessa essa, de simples ou composto. Por quê? Porque quando nós vamos fazer a flexão dos adjetivos e, consequentemente, vamos fazer a concordância, a gente tem de separar os adjetivos simples dos adjetivos compostos. Por quê? Porque cada um faz de um jeito diferente, tá bem? Então, vamos falar justamente disso agora, desta flexão dos adjetivos. Vocês querem começar pelos simples ou pelos compostos? Pelos simples? Então tá. Vamos começar pelos adjetivos simples, já que todos pediram. Como é a flexão do adjetivo simples? Muito simples. João é trabalhador. João trabalha bastante. A Maria, sua esposa, também trabalha bastante. Se João é trabalhador, Maria é trabalhadora. Ou trabalhadeira. Tanto faz. Vamos colocar trabalhadeira, porque parece que a trabalhadeira trabalha mais que a trabalhadora, não parece? Trabalhadeira não parece dupla jornada? Aí está. João é trabalhador, Maria é trabalhadeira. Que flexão eu estou fazendo aí? A flexão de gênero, não é isso? Eu poderia escrever ainda. João é feliz, não é? Maria também é feliz. Ambos são felizes. Ora, 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 ora. Quando eu faço a flexão de gênero ou quando eu faço a flexão de número, esta flexão, tanto a flexão de gênero quanto a flexão de número, são idênticas ao dos substantivos simples. Olha só. Aí você vai dizer, mas Aguinaldo, a gente não estudou a flexão de gênero nem a flexão de número dos substantivos simples. Mas é a mesma flexão. Façam por analogia. Aqui no nosso curso, nós não vamos entrar naquelas coisas mais básicas de formação de plural. Qual é o plural do substantivo terminado em R? Ora, é acrescentar ES. Orador, oradores, governador, governadores. Não é isso? Qual é o plural dos substantivos terminados em L? Depende. Ao, el, ou, u, basta acrescentar is. Tirar o L e acrescentar is. Jornais, papéis, faróis, não é isso? Pauís, paú, P-A-U-L, sinônimo de pântano. E aí, paú, pauís, não é isso? Agora, se for terminado em is, funis, eu tiro o L e coloco S. Se for um il átono, eu troco por EIS, réptil, répteis. Essas regras nós não vamos verificar aqui, porque são regras muito simplórias, pura decoreba, e se você não tem essas dicas na memória, você vai pesquisar em casa, vai estudar isso, porque é coisa muito simples, pura decoreba mesmo. Agora, nós precisamos disso para fazer todas as outras flexões. Aí vocês vão dizer, e você não vai falar disso? Não, todo mundo sabe isso já. Qual é o plural de feliz? Um menino feliz, 2 meninos felizes, não é isso? O Supremo Tribunal Federal, um juiz foi nomeado, mas já existem vários? Isto mesmo, juízes. Um juiz, 2 juízes. E aí por diante, ninguém tem dúvida. Por exemplo, alguém aí já é mamãe? Sim, deve haver mamães na turma. E as que não são mamães ainda serão em breve, não é isso? Aí você, mamãe, passou por uma gravidez feliz e teve um lindo bebê feliz, não é isso?
Aí você passou no concurso. E se você passou no concurso, você pode ter vários filhos, não é isso? Porque seu salário é muito bom e o salário família também é muito bom. E aí então você teve uma gravidez feliz, outro filho feliz, outra gravidez feliz, outro bebê feliz, outra gravidez feliz, outro bebê feliz, outra gravidez feliz, outro bebê feliz. Você passou por várias o quê? Em voz alta. Uma gravidez feliz, várias... Tem gente dizendo gestações felizes. Não, várias gravidezes felizes. Aí alguns vão dizer, sério, Aguinaldo? Sério, eu não estou aqui para brincar, não é isso? Também, mas agora eu estou falando sério. Ora, se feliz termina em Z e eu fiz o acréscimo de ES, gravidez também termina em Z, eu também faço o acréscimo de ES. Não é lógico isso? Aí vocês vão dizer, é muito lógico, Aguinaldo, mas eu nunca tinha pensado nisso. Pois é, a gente não tem feito associações. Fazer associações é a melhor coisa para estudar aí a flexão de gênero, a flexão de número das palavras. De gênero nem tanto, porque cada palavra tem o seu gênero distinto, né? Aí é decoreba mesmo, palavra por palavra. Agora, o gênero sim, desculpe, o número sim. O número a gente pode fazer analogia. Com gênero não dá. Por que não? Qual é o gênero da palavra sofá? Masculino, o sofá. Aí eu troco por poltrona. Qual é o gênero da palavra poltrona? Feminino, é a poltrona. Mas poltrona não é um sofá reduzido? É. Então, se é um sofá reduzido, não deveria ser o poltrona? Não, uma palavra não tem nada a ver com a outra em relação ao gênero. Lembram-se de champanha? Claro, Aguinaldo, como esquecer aquela bebida deliciosa? A palavra champanha é do gênero masculino, é o champanha. Champanha ou champanhe, pode terminar com A ou com E, tanto faz. O champanha ou o champanhe. Por que champanhe é masculina? Eu já ouvi essa explicação também, mas esqueçam. Eu já ouvi assim, champanhe é masculina porque é o vinho produzido na região de Champagne, na França. Se é o vinho, então é o champanhe. Que besteira! Não é porque a palavra vinho é masculina que champanhe também será. Por que champanhe é masculina? Porque sim, só por isso. Porque alguém usou no masculino e pronto. Se houvesse alguma analogia, eu poderia dizer que champanhe é feminino, porque é a bebida. Se é a bebida, então é a champanha. Mas champanhe é masculino, porque é o líquido. Ora, se é o líquido, então é o champanha. Mas é feminino, porque a champanha é a água com bolinha. Estão vendo? Por que champanhe é masculina? Porque sim. Não tem nada a ver com a palavra vinho. Champanha é um tipo de vinho, mas o gênero da palavra vinho não tem nada a ver com o gênero da palavra champanha. Alface. Alface é masculina ou feminina? Feminina, é a alface. Eu comi uma deliciosa alface fresquinha, verdinha, hoje no almoço. Tem gente que usa no masculino o alface, porque pensa que é o pé de alface. Pé não tem nada a ver com alface. E se fosse a folha, viraria alface? E se fosse o vegetal, seria o alface? E se fosse a verdura, seria a alface? Perceberam? Para o gênero não há analogia, mas para o número, sim. Veja aí. Eu falei feliz e fiz analogia com felizes, não é isso? Eu tenho juiz, juízes. Que mais? Eu tenho giz, gizes, xadrez, xadrezes. Opa! Aí está. Então aqui está. Giz, gizes, juiz, juízes, xadrez, xadrezes. E aí por diante. Se eu disser, por exemplo, é o plural de arroz, arrozes. Aí alguns vão dizer, arrozes, Aguinaldo. Isto mesmo. Mas eu nunca vi isso, Aguinaldo. Então abre o olho. Existe. E dá para usar arrozes no plural? Claro que sim.
Imagine, fui ao mercado com a listinha de compras da Tanagidetina. Aí estava lá 15 quilos de arroz. Falei, nossa, 15 quilos de arroz é muita coisa. Ela deve ter se enganado. Aí eu ligo para ela e digo, bem, 15 quilos de arroz? Ela, esqueci de avisar, meus irmãos vão passar uma semana aqui em casa. Eu digo, então 15 quilos de arroz é pouco. Vou levar ração como complemento alimentar para os cunhados. Aí está. Aí chego eu lá no corredor dos cereais e qual não é a minha surpresa? Existem vários arrozes diferentes. Qual desses arrozes eu devo levar? Arroz tio João, arroz butuí, arroz namorado, arroz Uncle Ben, arroz pantera, arroz prato fino, arroz parboilizado, arroz integral, arroz arbóreo, arroz selvagem com berinjela. E aí? Qual desses arrozes eu devo levar? Estão vendo? Dá para dizer isto sim. Então, cuidado com isso, tá certo? Existe aí uma flexão, então, de número. E essa flexão a gente faz por analogia. Para essa analogia que nós acabamos de fazer, vejam aí. Juiz, juízes, giz, giz, xadrez, xadrezes. Que mais? Arroz, arrozes. Existe uma curiosidade. Qual é a curiosidade? A curiosidade é para a palavra tez. A tez, e aí nós vamos dizer as tez. Tez é a pele da face, não é isso? A tez da Branca de Neve era branca como a neve, por isso ela se chamou Branca de Neve. A tez da Princesa Aurora era alva como a aurora, por isso ela se chamou Princesa Aurora. As tez de ambas eram claras. Estão vendo? Aí vocês vão dizer, é exceção, Aguinaldo? Não, é curiosidade. Qual a diferença? Nenhuma. Mas vamos escrever curiosidade. Porque se eu escrevo aqui exceção, você está lá na sua casa lendo o seu caderno, aí lê lá, exceção. Aí você, mais uma exceção, que coisa tenebrosa. E aí você já nem lê, fica com raiva. Agora, quando eu escrevo curiosidade, você está em casa lendo o caderno, aí você vê lá curiosidade. Aí você fica mais curioso ainda e lê. Não é isso? Neurolinguística, motivação educacional. Então nunca mais escrevam exceção. De hoje em diante escrevam sempre curiosidade. Porque aí você fica curioso e lê. Tá certo? Existem outras? Sim, existem outras. Mas vocês vão pesquisar em casa. Tá certo? Aí você vai dizer, Aguinaldo, você falou que existem arrozes diferentes. Não é isso? Só que quando você estava dando o seu exemplo, Aguinaldo, você disse assim, quando eu olhei lá na prateleira, havia vários tipos de arroz, não é isso? E a Tanagidetina mandou você comprar 15 quilos de arroz. Não seria então 15 quilos de arrozes? Vários tipos de arrozes? E aí, vamos lá. Segunda curiosidade para a nossa flexão. Vocês já ouviram falar em locução adjetiva? Já. O que é uma locução adjetiva? É a junção de duas ou mais palavras para termos um único significado. Sempre que você junta duas ou mais palavras para ter um único sentido, você tem uma locução. Geralmente, a primeira palavra é uma preposição e a segunda é um substantivo. Ou então, uma preposição e um advérbio. Mas geralmente preposição mais substantivo. Por exemplo, veja esta. Carne de boi. De boi é uma locução, porque eu poderia trocar por carne bovina. Então, de boi é o que nós vamos chamar de locução adjetiva. Aí está. E o bovina é o que nós vamos chamar de adjetivo. A locução adjetiva sempre nos remete a um adjetivo. Reparem que esse de boi é uma preposição mais um substantivo. Poderia ser também uma preposição mais um advérbio. Música ao longe. Nossa, isso é nome de livro de Érico Veríssimo, não é? É. Continuação do livro Clarissa. Aí está. Música ao longe. Ao longe é uma locução adjetiva. Eu estou usando uma preposição a
estou usando um artigo o e estou usando um advérbio longe. É o mesmo que dizer música longínqua. Aí está, adjetivo. Então, a locução adjetiva, ela sempre equivale a um adjetivo. Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, se a locução adjetiva sempre equivale a um adjetivo, para que existe a locução adjetiva? Simples. A locução adjetiva existe para facilitar a nossa vida. Por quê? Porque existem alguns adjetivos que para nós parecem complexos. E aí é mais fácil usar a locução adjetiva do que o adjetivo. Por exemplo, Renan Calheiros, esta semana, teve a sua lista de compras cancelada. Não é isso? Havia lá, por exemplo, 1.700 toneladas de carne para 6 meses. Ele ia engordar, como disse Jô Soares, não é isso? 1.700 toneladas, não era 1.700 toneladas, estou mentindo, era 1,7 toneladas. Era esse o número. Agora, quanto dá 1,7 toneladas? Eu nunca fui bom de números decimais, centesimais, mas devem ser 1.700 quilos, por aí? Bom, depois vocês pesquisem em casa. 1,7 toneladas. Aí está. Quando a gente vai, então, falar dessas carnes, carne de que ele estava comprando? Carne de frango. Estão vendo? Carne de frango. Existe um adjetivo próprio para frango? Carne franguística? Carne frangosa? Carne frangueira? Não, frangueira é só goleiro do outro time, que não é o Timão. Carne frangueira, frangosa, carne frangal, não existe. Está vendo? A locução adjetiva, ela fica no lugar de um adjetivo que não existe. Às vezes você não tem um adjetivo para aquilo, usa a locução adjetiva. Você quer comer carne de porco. Ah, de porco sim, carne suína. Só que é mais fácil entender o de porco, porque você já visualiza o animal, do que entender suína. Para entender carne suína, você precisa saber que a palavra suíno se refere a porco, para depois entender que a carne é de porco. Não é isso? Existe um adjetivo para arroz? Por exemplo, chuva de arroz. Existe uma chuva arrozística? Uma chuva arrozal? Uma chuva arrozosa? Não. Então, por isso a gente usa a locução chuva de arroz. Tá certo? Quando eu digo carne anserina, lá na lista do Renan Calheiros havia também carne anserina. Carne anserina, que carne é essa? É a carne de pato, carne de marreco, carne de ganso, não é isso? Então, carne anserina. Aí você tem que saber que anserinus, em latim, corresponde à família do pato e todo mundo que faz quaquá junto com o pato. E aí você vai pensar, então, que anserino é ganso, ou então pato, marreco, para entender que carne anserina é a carne de ganso, carne de pato. Perceberam? A locução adjetiva ajuda muito, 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 muito no entendimento da língua. Ela facilita. E qual é a curiosidade? Vejam aí. Nós temos aqui as nossas locuções adjetivas, não é isso? A locução adjetiva não varia nem em gênero, nem em número. Não varia nem em gênero, nem em número? Não. Por exemplo, carne não é feminina? É. E aqui então eu não deveria dizer de vaca? Não, a locução adjetiva não varia. O adjetivo sim, olha, bovina, carne bovina. Vamos colocar estas mesmas expressões, então, no plural. Ou no masculino, se preferirem. Vamos colocar carnes. Carnes bovinas. Não é isso? Isso. Carnes bovinas. Músicas ao longe. Músicas longínquas. Reparem que o de boi não variou. Não é isso? O ao longe não variou. Se eu trocar músicas por sons, aí está. Sons ao longe, eu vou dizer
Vamos registrar essa tela para que ninguém perca depois. Aí está. Agora vamos trocar músicas por sons. Sons ao longe, sons longínquos. Aí está. Vamos trocar carnes por pedaços. Pedaços. Pedaços de boi, pedaços bovinos. Aí está. Repararam? Então, não há flexão, nem em gênero, nem em número. Eu posso dizer, então, carnes de boi, carnes bovinas, músicas ao longe, músicas longínquas. Aí eu posso dizer, vamos separar aqui. Aí eu posso dizer pedaços de boi, pedaços bovinos, sons ao longe. Então o que eu quero mostrar para vocês é isso, que a locução adjetiva não varia nem em gênero, nem em número, tá certo? O que eu fiz aqui foi tirar o adjetivo para vocês. Pronto, ficamos agora só com as locuções adjetivas. Simples deste jeito, fácil deste jeito. Opa, não era isso. Como tudo na língua portuguesa. Locução adjetiva, então, não varia, tá certo? Nem em gênero, nem em número. Muito legal isso. E para que isso vai nos auxiliar? Eu não fui ao mercado com uma lista de compras da Tanajudetina? Fui. O que havia lá na lista de compras? 15 quilos de arroz. Agora está explicado. A palavra arrozes tem plural, arrozes. Mas quando eu digo 15 quilos de arroz, o que é que eu estou fazendo? Eu estou usando de arroz como locução adjetiva. O que mais havia na lista? Havia 2 maços de salsa. Salsinha, a gente sempre usa no plural, né? No diminutivo. 2 maços de salsinha. Havia também 2 pedaços. 2 pedaços de quê? 2 pedaços de rapadura. Para a gente comer depois como sobremesa. Havia também... a sobremesa também ia ter quindim. Então havia 2 dúzias de ovo. Aí está, 2 dúzias de ovo? Isto mesmo. Ora, se o de arroz não variou, o de salsinha não variou, se o de rapadura não variou, o de ovo também não varia, tá certo? Cuidado. Nós já lemos aí algumas dicas do professor Pasquale, em que ele diz o seguinte, com a palavra dúzias, sempre que você usa dúzia, uma dúzia de alguma coisa, essa coisa pode ir para o plural. Mas o natural é que não vá, tá certo? Aí vocês vão dizer, Aguinaldo, quem está certo, você ou o Pasquale? Ora, eu não creio que eles coloquem esse daí, 2 dúzias de ovo na prova de vocês, porque é uma coisa controversa. Alguns gramáticos admitem, outros não. Eu sou daquele lado que não admite o plural aí, mas outros admitem. Então, essas coisas controversas não caem na prova. Mas na prova de vocês haverá isso aqui, olha. Uma torta de morango, 2 tortas de morango. Olha só, o de morango variou? Não. Por quê? Ora, porque é uma locução adjetiva, não é isso? Vamos comer, então, uma torta de quê? É Natal. Qual é a torta que a gente mais come no Natal? Alguns vão dizer, eu não como torta, Aguinaldo. Come sim. Daquelas frutas oleaginosas. Aquela que parece um cérebro, que eu sempre que abria aquela fruta, eu ia comer e eu pensava na minha irmã e dizia, tô mastigando o seu cérebro. Eu amava a minha irmã. Ainda amo. Quer dizer, agora eu amo mais do que quando eu era criança. É engraçado, né? Quando a gente é criança, a gente odeia irmão. Depois que a gente cresce, a gente passa a amar. Nem tanto também, né? Então vamos lá. Torta de quê?
De nós. Aí está. De nós, isto mesmo. Uma torta de nós, várias tortas de nós. Aí alguns vão dizer, Aguinaldo, eu sempre usei no plural. Sim, está errado. Você compra um bolo de laranja, 2 bolos de laranja. Um bolo de coco, 2 bolos de coco. Um bolo de abacaxi, 2 bolos de abacaxi. Um bolo de noz, 2 bolos de noz. Então, de nós é locução adjetiva. De nós, então, não varia. Muito legal isso, não? Supimpa, como tudo na língua portuguesa. Dúvidas, perguntas, questões até aqui? Não? Então eu tenho mais uma curiosidade para vocês. Vamos lá. Uma curiosidade mais geral agora. Curiosidade. Aí vocês vão dizer, já não era curiosidade, Aguinaldo? Sim, mas agora é outra curiosidade curiosíssima que curiosamente estará na nossa prova. Vocês se lembram daquele homem bom, esperto, inteligente lá do comecinho da nossa aula, da explanação? Sim, do homem luso brasileiro? Pois é. Não vamos falar dele. Vamos falar agora de um homem triste, cabisbaixo, macambúzio, surumbático. Que mais? Que anda pela vida desbussolado. E por que ele é assim? Porque ele não arruma namorada. E por que ele não arruma namorada? Porque ele é um homem monstro. Aí está, homem monstro? Sim. A palavra monstro está fazendo o que aqui? A palavra monstro está caracterizando homem. Ou, se preferirem, descaracterizando, né? Aí está. A palavra monstro é um adjetivo? Não. A palavra monstro é um substantivo. Mas, Aguinaldo, ela não está caracterizando o homem? Está. Então, ela deixa de ser substantivo e passa a ser adjetivo. Ora, 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 ora. Então, aqui, nós temos um substantivo usado como adjetivo. Isto mesmo, substantivo usado como adjetivo. E daí, Aguinaldo? É aí que vem a curiosidade. Substantivo usado como adjetivo, ele não varia nem em gênero, nem em número. Substantivo usado como adjetivo não varia nem em gênero, nem em número. Isso vocês terão de lembrar. Como assim não varia? Muito simples. Digamos que este homem tenha encontrado uma mulher que se apaixonou por ele perdidamente. Como é esta mulher? Isto mesmo, é uma mulher monstro. Mulher monstro? Onde é que você monstra? Não, monstro é um substantivo. Como é que eu sei que monstro é um substantivo? Ora, porque eu já vi frases assim. O monstro ia destruir a cidade, mas o Jaspion chegou e mandou o monstro de volta para o espaço. O monstro encontrou a monstra. Aí está. Monstra existe? Sim, como substantivo existe. A monstra ia destruir a cidade, mas o Jaspion mandou a monstra de volta para o espaço. Aí está. Mas e se a monstra tivesse ficado e encontrado o monstro? Teriam nascido monstrinhos, não é isso? Então vamos lá. O homem monstro e a mulher monstro se encontraram. E aí eles tiveram filhos. Reprodução, isto mesmo. Como eram esses filhos? Monstro. Filhos monstro, isto mesmo. Eram 11 filhos monstro, um time de futebol. E a mulher monstro pensou, já que a gente tem um time de futebol masculino, que tal se a gente tivesse um time de basquete, então? Aí o homem monstro falou, boa ideia, mulher monstro. Fizeram todo o necessário e 15 dias depois lá estavam Hortência e todas as outras filhas. Brincadeirinha, hein? Aí está, todas as outras filhas, monstro. Sério isso? Homem, monstro, mulher, monstro, filhos, monstro, filhas, monstro. Reparem, todos que estão aqui são substantivos usados como adjetivos. Então, eles não variam.
nem em gênero, nem em número. Vamos até escrever isto aqui. Eles deixam de ser substantivos e passam a ser adjetivos. Se eles deixam de ser substantivos e passam a ser adjetivos, eles não variam nem em gênero, nem em número. Aí está. É essa a nossa brincadeira. Homem, monstro, mulher, monstro, filhos, monstro, filhas, monstro. Isso vai acontecer só como monstro? Não. Isto vai acontecer com qualquer palavra que se use desta forma. Vejam só. Diante da embaixada americana na Líbia, já explodiram 2 carros-bomba. 2 carros-bomba, isto mesmo. Veja, havia vários homens-bomba sendo treinados no Oriente Médio. Aí está. Havia vários homens-bomba sendo treinados no Oriente Médio. De novo, carros-bomba, homens-bomba, tá certo? Mas não vamos falar de coisa triste, vamos falar de coisa mais legal. O homem-monstro e a mulher-monstro completaram 80 anos de casados. Foram fazer as bodas de carvalho. E aí, o homem-monstro comprou uma roupa nova. Não é isso? Ele começou pela gravata, que ele era apaixonado por gravata. Qual a cor da gravata que ele comprou? Isto mesmo, laranja. E aí ele comprou uma camisa. Qual a cor da camisa? Abacate, para combinar com a gravata laranja. Aí ele comprou um terno. Qual a cor do terno? Vinho. Muito legal. E aí ele comprou o sapato. Qual a cor do sapato? Amarelo. Aí ele já fica sendo o máscara. Não é isso? Se nós dissermos que os filhos monstro compraram coisas iguais. Os filhos monstro compraram, então, o quê? Eles compraram gravatas laranja, camisas abacate, ternos vinho e sapatos amarelos. Sapatos amarelos? Por quê? Ora, quando eu tenho, então, sapato amarelo, eu estou caracterizando o sapato, não estou? Estou. É a mesma coisa de dizer gravata laranja, gravatas laranja? Não. Qual a diferença? Simples. Quando eu digo laranja, abacate, vinho, existe alguma coisa palpável, pegável, espremível chamada laranja? Sim. Então, laranja é um substantivo. Existe alguma coisa palpável, concreta, amassável com açúcar chamada abacate? Sim. Então, abacate é um substantivo. Existe alguma coisa palpável, pegável, bebível chamada vinho? Sim. Então, vinho é um substantivo. Na verdade, então, laranja, abacate e vinho são substantivos usados como adjetivos. Eles não variam. Agora vejam isto. Amarelo. Existe alguma coisa palpável, pegável, chamada amarelo? Não. Amarelo, então, já nasceu adjetivo. Se amarelo já nasceu adjetivo, então amarelo tem de combinar com o substantivo a que se refere. Agora, quando você tem um substantivo que vira adjetivo, o que é que acontece? Ele não varia. Substantivo usado como adjetivo não varia nem em gênero, nem em número. Guardem isso na memória. Aí está. Muito legal isto. Então, algumas palavras já nascem adjetivo. Isto mesmo.
outras palavras se transformam em adjetivo. A diferença está aí. Nasceu como adjetivo? Sim. Então, é claro, é variável, porque todo adjetivo varia. Simples isto, fácil, como tudo na língua portuguesa. Então, lembrem-se, para fazermos a flexão dos adjetivos simples, nós vamos fazer analogia com os substantivos simples. Tudo que os substantivos simples fazem, os adjetivos simples fazem também, tá certo? Se eu transformei esse adjetivo em locução, locução adjetiva, não é isso? A junção de uma preposição, geralmente um substantivo, ou preposição mais um advérbio, estas locuções ficam invariáveis. Agora, cuidado, é preciso ter bom senso. Você vai fazer uma salada com algumas frutas diferentes. Você vai usar maçã, pera, banana, mamão, laranja. São várias frutas diferentes, não são? São. Então, você vai fazer uma salada de fruta ou uma salada de frutas? Muda tudo, não muda? Muda. Claro que é salada de frutas, porque você coloca várias frutas diferentes. Agora, se for aquela que você come de graça no self-service, aí é salada de fruta, porque só vem mamão. É isso? Você vai fazer uma salada de legume. Ah, são vários legumes. Você coloca vagem, você coloca abobrinha, você coloca pimentão, você coloca outras coisas. Então, são vários legumes. Salada de legumes, né? Agora, se for uma salada de chuchu, é claro que não vai para o plural. Uma salada de chuchu, várias saladas de chuchu. Uma salada de alface, várias saladas de alface. Aí alguém vai mandar um e-mail assim: Aguinaldo, e se eu usar alface americana, alface lisa, alface crespa, alface japonesa e alface roxa? Aí são várias alfaces diferentes, não são? Sim. Então aí você pode dizer: eu comi salada de alfaces. Então, cuidado com isso. Tá bem? E outra curiosidade, qualquer substantivo transformado em adjetivo fica invariável. Tá bem? Eu acho que chegou a hora do nosso recreio, não é? Vamos fazer um intervalo e depois do intervalo nós vamos falar dos adjetivos compostos e outras curiosidades para eles. Até já!